Liturgia do dia 25 de agosto de 2022, quinta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Memória de São Luís de França. Primeira leitura. Início da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a Igreja de Deus que está em Corinto. Aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim, não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível, até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por Ele fostes chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 144. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor, pelos séculos, Senhor, pelos séculos, Senhor. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor, pelos séculos, Senhor, pelos séculos, Senhor. Uma idade conta outra vossas obras, e publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória, e divulgam vossas obras portentosas. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor, pelos séculos, Senhor, pelos séculos, Senhor. Narram todos vossas obras poderosas, e de vossa imensidade todos falam. Eles recordam vosso amor tão grandioso, e exultam, ó Senhor, vossa justiça. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor, pelos séculos, Senhor, pelos séculos, Senhor. Evangelho de Jesus Cristo
segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mau pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Paulo permaneceu afetivamente ligado à comunidade que fundou em Corinto. Já em Éfeso, onde viveu do ano 55 ao ano 57 aproximadamente, teve notícias dessa comunidade que muito o preocuparam. A disciplina tinha se relaxado por influência dos libertinos, mas também havia rigoristas que criavam problemas, e no meio de alguma desorganização, até havia quem, como na Galácia, punha em causa a autenticidade do seu apostolado. Paulo procura intervir por meio de uma visita que falhou e de algumas cartas, duas das quais chegaram até nós. Na primeira de Coríntios, Paulo apresenta-se como apóstolo, isto é, enviado, sublinhando que essa identidade deriva de um chamamento de Deus. Paulo manifesta esta autoconsciência em quase todas as suas cartas. Também a expressão "a Igreja de Deus que está em Corinto" tem um significado teológico denso. Toda a comunidade local, ainda que fundada por homens, é obra de Deus. Os membros dessas comunidades, em comunhão com a Igreja Universal, foram santificados por Jesus e estão em permanente tensão para a santidade plena, que será realizada em diferentes formas de vida. Na ação de graças, transparece o entusiasmo do apóstolo pela riqueza dos dons de Deus aos coríntios. Menciona particularmente a palavra e a ciência, os dons mais estimados e procurados pelos coríntios. Tendo recebido tantos dons, os coríntios não podem considerar-se ainda perfeitos, mas simplesmente a caminho da plena manifestação da glória do Senhor. No Evangelho de hoje de São Mateus, a parábola do servo ou administrador responsável encontra-se no último grande discurso de Jesus, o discurso escatológico, dominado pelas tribulações de Jerusalém e pelas perseguições à igreja nascente, pelo anúncio da crise cósmica que precederá o fim e pela consequente necessidade de vigilância. Este discurso não visa assustar, mas encorajar. O mundo e a história caminham não para o fim, mas para a plena realização. Haverá catástrofes, mas abrir-se-á uma nova beleza. É neste contexto que Jesus exorta a vigilância, com 4 belas parábolas. Hoje escutamos a primeira, cujas palavras-chave são: vigiai, estai preparados, a vinda do Senhor é certa,
mas a hora é incerta. A imagem do ladrão é muito expressiva e bem conhecida na igreja primitiva. Deve vigiar a casa o dono, mas também os servos, que são seus amigos e estimam a casa. O servo fiel e prudente faz as vezes de dono da casa e trata bem os seus companheiros. O mau servo aproveita a ausência do dono para desperdiçar os bens e maltratar os companheiros. Naturalmente terão fins diferentes quando regressar o dono. Os dirigentes da igreja hão de ser servos fiéis e prudentes, e não maus servos, como eram os chefes de Israel no tempo de Jesus. Paulo escreve aos Coríntios, garantindo-lhes a fidelidade de Deus. Ele vos confirmará até ao fim, para que sejais encontrados irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Estas palavras são importantes também para nós, por vezes angustiados com as dificuldades que nos rodeiam e com a nossa própria fraqueza. Conseguireis ser fiel até o fim? Interrogamo-nos. O apóstolo afirma que é o próprio Senhor quem garante e confirma a nossa perseverança na fidelidade de Deus. A parábola evangélica ensina-nos o que significa ser irrepreensíveis até o fim. O Senhor põe diante de nós duas certezas. A nossa vida terá um fim. Devemos dar conta da nossa vida. Cada um de nós é como o servo a quem o Senhor confiou determinado serviço. Uma responsabilidade de que pedirá contas quando voltar. Por isso, há que estar vigilantes sobre nós mesmos, para não corrermos o risco de que a chegada do Senhor nos encontre desprevenidos e expostos a castigo. Na primeira leitura, Paulo ensina-nos que o melhor modo para vivermos a nossa responsabilidade com confiança e obediência é darmos graças a Deus pelos seus dons, por nada nos ter deixado faltar para vivermos na feliz esperança da sua vinda. O apóstolo escreve aos Coríntios: Dou incessantemente graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida em Cristo Jesus. Pois nele é que fostes enriquecidos com todos os dons, tanto da palavra como do conhecimento, de modo que não vos falta graça alguma, a vós que esperais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A visão da generosidade de Deus, que enche de alegria o apóstolo, deve encher-nos de alegria também a nós. A certeza da bondade de Deus, a verificação das suas graças, devem dar-nos entusiasmo em servi-lo, para o glorificarmos com a nossa vida e as nossas obras. Deus é fiel. Se aderirmos a Ele, será Ele mesmo a tornar-nos fiéis para nos encontrar irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a Igreja faz memória a São Luís de França. Nasceu em 1214 e subiu ao trono de França aos 22 anos de idade. Contraiu matrimônio e teve 11 filhos, a quem ele próprio deu uma excelente educação. Distinguiu-se pelo seu espírito de penitência e oração e pelo seu amor aos pobres. Na administração do reino, foi notável o seu zelo pela paz entre os povos e mostrou-se tão diligente na promoção material dos seus súditos como na sua promoção espiritual. Empreendeu 2 cruzadas para libertar o sepulcro de Cristo e morreu perto de Cartago no ano 1270. Filho dileto, começo por querer ensinar-te a amar ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, pois sem isto não há salvação. Filho, deves evitar tudo quanto sabes desagradar a Deus, quer dizer, todo pecado mortal,
de tal forma que prefiras ser atormentado por toda sorte de martírios a cometer um pecado mortal. Ademais, se o Senhor permitir que te advenha alguma tribulação, deves suportá-la com serenidade e ação de graças. Considera suceder tal coisa em teu proveito e que talvez a tenhas merecido. Além disto, se o Senhor te conceder a prosperidade, tens de agradecer-lhe humildemente, tomando cuidado para que nesta circunstância não te tornes pior, por vanglória ou outro modo qualquer, porque não deves ir contra Deus ou ofendê-lo, valendo-se de seus dons. Do Testamento Espiritual de São Luís a seu filho. São Luís de França, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, São Luís de França e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que transferiste São Luís dos cuidados de um reino terrestre à glória do reino do céu, concedei-nos por sua intercessão desempenhar nossas tarefas de cada dia e trabalhar para a vinda do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.